Muito boa tarde aos participantes do nosso primeiro Congresso Brasileiro de Transplantados. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jefferson Probo, renascido pelo Sim de uma Família, sou transplantado de fígado há 10 meses. E é com muito amor, afeto, resiliência e gratidão que daremos continuidade à programação do nosso congresso. Apresentamos um tema muito sensível a toda a sociedade brasileira, tendo em vista que o número de doações por milhão de habitantes em nosso país precisa melhorar. Para palestrar sobre o tema, é possível melhorar a doação de órgãos e tecidos? A ABTX dá boas-vindas ao nosso palestrante, o Dr. João Herbes, enfermeiro, doutor e mestre pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, possui pós-graduação lato sensu em captação, doação e transplante de órgãos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, diretor técnico da Central Estadual de Transplantes do Estado de São Paulo. É importante mencionar que todos vocês que estão participando do nosso congresso, vocês podem deixar os comentários e as perguntas no nosso chat ao vivo. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado e palestrante. Seja bem-vindo. Poxa, obrigado, Jefferson, aí pela apresentação, pelas palavras iniciais. Quero agradecer aí imensamente o convite de estar hoje aqui participando desse evento tão importante, né, para toda essa comunidade de pacientes transplantados. Acho que isso é um marco e muito importante, né, e que certamente deve ser mantido, né, para os próximos anos, para que vocês possam dar continuidade. Então, eu agradeço aí a toda a equipe organizadora aí, né, desse congresso, pessoal da BTX. E vamos lá, posso começar aqui É com você. Então, tá É com bom. você. Vou te deixar aí, tá? Tá, joia. Estão conseguindo enxergar aqui direitinho? Posso... Então, tá tudo certinho, né? Então, eu vou começar aqui. Bom, eu fiquei com a incumbência aí de falar sobre a possibilidade da melhoria, né, na doação de órgãos e doação de tecidos. Confesso que, a princípio, quando eu recebi esse convite, né, e justamente com esse tema, eu fiquei pensando, meu Deus, né, o que eu vou falar sobre oportunidades de melhoria na área da doação, né, de órgãos, na área da doação de tecidos, né. E aí comecei a pensar em todo o histórico, né, do que o Sistema Nacional de Transplantes, né, toda essa organização, né, de centrais, OPOS, CIDOTs, né, ou seja, todos esses profissionais, né, que trabalham nessa área já conseguiram produzir e o quanto a gente já avançou também, né, em relação ao que a gente era há 5, 10, 15, 20 anos atrás, né. E, então, a minha discussão vai ser justamente em pontuar, né, algumas questões das quais nós nos deparamos todos os dias na central de transplantes, situações pelas quais eu também me deparei quando trabalhei na doação, lá na ponta, né, fazendo entrevista com famílias, né, solicitando a doação. Então, eu tentei juntar um pouco dessas duas experiências, trazer um pouco do que a literatura científica, né, a produção científica traz, né, em relação a esse tema. Bom, então vamos lá. Então, quando eu penso em o que eu quero, né, melhorar, né, quais são essas oportunidades, né, de melhorias, né, eu trago algumas
questões aqui que eu gostaria de discutir, né? Certamente, quando a gente pensa em oportunidade de melhorar algo nesta área da doação, né, a gente vai pensar em melhorias no número de doadores, né? Ao final de contas, queremos mais doadores, né? Porque, consequentemente, teremos mais transplantes, né? Mas a gente tem outras oportunidades de melhorias também dentro dessa temática que vão nos proporcionar também um aumento nos números de transplantes. Então, melhorar a qualidade da manutenção hemodinâmica dos potenciais doadores, né? Sabidamente, perde-se muitos doadores, né? Por uma manutenção não adequada, né? Por uma não identificação precoce, às vezes, né, desse paciente que está em um quadro de morte encefálica. Então, manutenção hemodinâmica é algo na qual a gente também precisa investir. Número de transplantes, né? Falei que se eu aumento, né, número de doador, melhora a qualidade do doador, consequentemente, eu aumento os números de transplantes também, né? E isso, lógico, é importante, a gente vem observando aí, né, com muita cautela, né, como que está aí a nossa lista, né, o nosso cadastro, né, de pacientes que aguardam aí por um transplante de um órgão ou de um tecido, né. Aumentar a sobrevida, né, lógico, isso é fundamental, né, nós queremos fornecer serviços, né, de transplante, né, que tenham qualidade, serviços de transplante que ofereçam, né, uma sobrevida adequada. Então, isso é algo com o qual a central de transplante sempre se preocupa muito, né, e a todo momento monitora todos esses indicadores relacionados à sobrevida, né, dos pacientes transplantados, né, por estabelecimento e por equipe, né, e o que a gente sempre espera encontrar é que, então, essas sobrevidas estejam dentro aí da média esperada. E aí eu já adianto que o que a gente observa, né, de números, né, de indicadores relacionados à sobrevida, né, estão muito próximos do que a gente encontra também em outros países. Precisamos melhorar a logística, né, ou seja, o transporte, né, de toda essa equipe que faz parte desse processo da doação, que faz parte desse processo do transplante. E muito já avançamos nisso, né? Convênio, né, que foi estabelecido, né, entre o Ministério da Saúde, né, e as empresas aéreas, né, Gol, TAM, enfim, que fazem esse transporte gratuitamente, Força Aérea Brasileira, Polícia Civil, Polícia Militar, né, imagino que nos outros estados também, Polícia Civil e a Polícia Militar também apoiam muito, né, essa questão relacionada à logística. Então, aqui no estado de São Paulo, eles são grandes parceiros, né, da Central Estadual de Transplantes e afirmo categoricamente que se não fosse pelo apoio deles, inúmeros transplantes nós não conseguiríamos realizar. Não só pelo deslocamento dessas equipes, né, mas inclusive em algumas situações de buscar o receptor, porque ele não consegue se deslocar, né, a gente já teve situações, né, para quem mora aqui na cidade de São Paulo, essa loucura que é esse trânsito, enfim, quando chove, enfim, aquele caos, né? Às vezes o receptor não consegue se deslocar no tempo necessário, e a gente já teve algumas situações em que o águia ou o pelicano, né, foi lá resgatar esse potencial receptor para conseguir chegar até o hospital transplantador e realizar o transplante tranquilamente. Então, já deixo aqui a minha gratidão, né, por esse apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Bom, além disso, nós temos também toda uma estrutura de apoio de transporte terrestre para deslocamento, né, das equipes de transplante, equipes das organizações de procura de órgãos, né, que vão lá, avaliam o doador, né, ajudam na viabilização desse doador. Então, a gente tem aqui também um transporte terrestre que nos auxilia muito. Bom, e aí aqui eu destaco outras oportunidades de melhorias que eu entendo que, para quem trabalha com a doação, enfim,
é algo com o qual a gente precisaria começar a se preocupar um pouquinho, né? Então, em relação à assistência psicológica, né, aos familiares, né, desses doadores, nós já temos algumas iniciativas, né, na Unifesp nós temos uma iniciativa, em outros locais nós já também temos algumas iniciativas, e eu entendo que esse é um ponto também muito importante, né, fornecer esse apoio psicológico a essas famílias que disseram sim à doação, e também para as que disseram não também à doação, certamente também precisam desse apoio psicológico, né, então isso é importante também, acho fundamental. Também entendo que fornecer essa assistência psicológica aos profissionais que trabalham com doação também é algo importante. Nós temos inúmeros trabalhos científicos, né, que apontam, né, para um desgaste psicológico desses profissionais que trabalham com a doação, né, e que precisam também de uma atenção especial. Afinal de contas, né, pensar naquele enfermeiro, né, naquele profissional da área da saúde aí que está trabalhando, né, com doação, é algo que é complexo, é algo que precisa desse apoio psicológico também. E aí uma outra coisa que eu vou pontuar com vocês também é discutir um pouquinho a questão da relação da universalidade, né, ou seja, o acesso aos serviços transplantadores, né. Então, quando a gente pensa em todos os programas de transplantes que nós temos, né, no Brasil, coração, pulmão, fígado, rim, enfim, como eles estão distribuídos aqui no Brasil, né? Então, a gente observa que essa universalidade, né, ou seja, essa possibilidade de acesso, né, ela não é muito bem distribuída. Então, vamos tentar resgatar um pouquinho, discutir um pouquinho, né, por isso daí. Bom, eu já vou começar dizendo que, infelizmente, a gente não tem uma fórmula muito mágica, né, para dizer assim, olha, vamos lá, vamos adotar esse protocolo, vamos adotar esse tipo de situação, enfim, né, e nós vamos conseguir melhorar todos esses indicadores, né, melhorar todas essas questões relacionadas a esse processo da doação de órgãos e tecidos. Bom, mas certamente, né, uma das coisas que a gente precisa investir muito, nós precisamos buscar sempre cada vez mais, né, é o investimento na capacitação, é o investimento na educação desses profissionais, né, que atuam aí na ponta, seja na doação, seja no transplante, enfim, somente através da capacitação a gente consegue melhorar praticamente todos esses indicadores que eu ressaltei para vocês aí no início dessa nossa conversa. Bom, então, precisamos, né, obviamente, buscar isso, começar a melhorar esses programas relacionados à capacitação desses profissionais. Nós já temos experiências exitosas aqui no Brasil, né, com vários estados já que investiram muito em educação e começam a colher esses frutos, já colhem esses frutos, né, de um programa muito sólido, muito bem estruturado, né. E aí, obviamente, a gente vai encontrar na literatura, né, inúmeros pesquisadores, inúmeros artigos, né, que justamente pontuam isso, né, ressaltam essa questão do que a capacitação, do que esse treinamento, né, esse investimento, né, em educação oferece, né. Então, por exemplo, esse é um artigo, né, que fala, foi publicado em 2018, né, e fala sobre esse impacto da simulação, né, do treinamento. Então, observam que, os pesquisadores observaram que, através dessa capacitação, houve um aumento do número de identificação dos potenciais doadores, houve um aumento da diminuição da recusa familiar, houve uma melhora no aproveitamento dos órgãos, né, por doador, ou seja, eu não retiro somente os rins, eu não retiro somente o fígado, eu não retiro somente o coração, mas eu consigo retirar rins, pulmão, fígado, enfim, o maior número de órgãos possíveis, né, desse doador, inclusive até para isso até uma forma de respeito, né, pela família, né, que disse o sim à doação, e a gente, então, trabalha intensamente, né, para garantir que esse sim seja aproveitado na sua totalidade, conseguindo, então, fazer essa extração, né, do maior número possível, né, de órgãos, né, desse doador. E houve também, em consequência de
todas essas melhorias, um aumento no número de transplantes. Percebam que toda vez que eu aumento, né, esses indicadores relacionados à doação, quando eu melhoro esses indicadores relacionados à doação, consequentemente, eu também aumento os nossos números de transplantes, né? Então, mostrando que esse é um caminho importante, é um caminho que a gente precisa sempre pensar com muito carinho, né? O Dr. Joel, coordenador lá, né, da Central de Transplantes de Santa Catarina, ele é uma das pessoas que, né, colhe esses frutos do êxito relacionado ao investimento em capacitação, né? Então, ele sempre afirma muito isso categoricamente, né? Que o investimento em educação, em capacitação dessas equipes que trabalham com doação, um controle, né, relacionado a todos os indicadores desses processos, né, ajudam a melhorar, né, ajudam a alcançar melhores resultados, né. Então, esse, né, também é um artigo, inclusive, que foi publicado por ele recentemente, né. Bom, a gente sempre, inevitavelmente, se compara, né, com a Espanha, né, a Espanha com todos aqueles números de doadores por milhão de população, e se pergunta, né, como é que eles chegaram a esse momento, né? Então aqui eu destaco alguns estudos que apontam, né, justamente quais foram, né, os caminhos escolhidos pela Espanha em um determinado momento para conseguir chegar, né, a esse número impressionante, né? Então, o primeiro ponto, lógico que todos aqui que eu vou destacar estão relacionados ao investimento em educação, sem sombra de dúvidas. Mas destacando assim especificamente o que foi investido, eles incentivaram, eles buscaram identificar, né, as oportunidades de doação, ou seja, a identificação precoce desse paciente que está em um quadro neurológico grave, e eles fizeram isso de forma sistemática, com inúmeros instrumentos que os auxiliam, né, justamente nessa busca, né, conseguindo entender, por exemplo, quais são aqueles hospitais que têm melhores oportunidades, quais são aqueles hospitais em que todas essas oportunidades elas estão sendo aproveitadas em quase, né, a sua totalidade, né, então o que eles chamam de escapes, enfim. E aqui no Brasil, inclusive, nós temos uma professora, que é a professora Neide Knix, né, e ela fez o doutorado dela lá, validando esse instrumento espanhol à realidade brasileira. Então, é um instrumento que hoje já, inclusive, está pronto, né, para que a gente possa utilizar também, né. Lógico que ele tem toda uma complexidade, a gente precisa sempre pensar nas questões de adaptação, mas já é um caminho que a gente pode começar a buscar a seguir. Eles investiram muito também, né, na doação em morte circulatória, ou doador de coração parado, né, então é aquele paciente que faleceu, não por uma morte cefálica, coração parado, mas mesmo assim, através de várias medidas, é possível ainda extrair, né, alguns órgãos para a viabilização da doação. Houve um investimento em relação ao apoio, né, do público, buscaram o apoio, né, do público, né, em relação ao tema da doação de órgãos, né. Houve uma intensa busca, né, pelo aproveitamento do uso de doadores com critérios expandidos, né, e aqui quando eu falo doador com critério expandido, obviamente que a gente vai pensar sempre também no receptor, então, qual é o melhor doador para aquele receptor, né. Então, conseguiram aí, então, criar todos esses algoritmos para buscar, então, melhorar também a utilização dos órgãos desses doadores com critérios expandidos, sem sombra de dúvidas, né, tudo isso passou, né, por um processo intenso, né, de capacitação dessas equipes que trabalham aí, né, com a estratégia da doação. Bom, um ponto importante, né, de salientar, tanto lá na Espanha, como em alguns estados, como é o Santa Catarina, enfim, né, o coordenador de transplante é um fator chave nesse processo da doação de órgãos, né, ou seja, aquele profissional que está dentro do hospital e trabalha com a doação de órgãos e tecidos. Então, quando a gente tem
essa figura, né, esse profissional dentro do hospital, seja com uma dedicação parcial ou uma dedicação exclusiva, né, a gente consegue primeiro cobrar, né, essa melhoria desses indicadores, consegue fornecer uma capacitação adequada, né, e aí conseguir colher esses frutos relacionados à doação. Quando eu não tenho esse profissional, a gente fornece essa capacitação, fornece o treinamento, mas a gente fornece para todos os profissionais. A gente não consegue centralizar esforços, né, em uma figura para que ele seja, então, aí, consiga reter todo esse conhecimento e consiga ser um grande parceiro aí desse processo, né? Bom, então, esse seria aí o primeiro ponto, né, que eu queria salientar de todas aquelas questões, né, que eu levantei no início, que a capacitação certamente é um ponto fundamental. Mas como que a gente chegou, né? Eu falei que esse é um ponto importante, né, entender como que a gente está evoluindo. A gente está evoluindo bem? Quais são esses nossos indicadores, né, relacionados à doação, transplante, enfim, né, o que nos mostra, né, esses indicadores? Que nós estamos em um caminho de busca sempre de melhoria, ou a gente está em instabilidade, estamos em declínio, enfim. Então é isso que eu quero mostrar agora um pouquinho para vocês, né, de qual é esse caminho que a gente fez até então para chegar a esse programa de transplantes que nós temos hoje no Brasil, que nós temos no estado de São Paulo, né? Como que a gente chegou até aqui, né? Afinal de contas, nós somos aí, quando a gente se compara, né, em números absolutos, né, o Brasil se destaca, né? O Brasil tem aí um grande número, né, de pacientes transplantados, né, em vários programas, como a gente se compara aí com outros países. Bom, então, quando a gente observa aí os nossos números, né, de pacientes que foram notificados, né, os nossos potenciais doadores, o que a gente observa é que a gente tem aumentado significativamente esses números de doadores. Quando a gente se olha lá, desde 1998, 97, né, o quanto a gente evoluiu, né, chegando aí em 2019 com mais de 11 mil pacientes notificados aos sistemas, né, das centrais estaduais de transplante. E conseguimos aí efetivar um grande número, né, também, né, de doadores, né. Então, comparativamente, né, aos anos anteriores, né, e a gente observa aí que, então, há aí um grande número, né, de doadores efetivos, né. Então, a gente chegou aí em 2019 com 18,1, né, doadores por milhão de população no Brasil, né. Bom, mas quando a gente se compara, né, com outros países, né, a gente não está, como é que eu vou expressar isso? Os nossos indicadores não são ruins, né? Quando a gente se compara, por exemplo, com o Reino Unido, e só pegando os números de doadores, no caso em morte cefálica, eles têm 14,5 doadores por milhão de população. Quando eles acrescentam esse tipo de doador, que é o doador coração parado, eles passam para 24,4, né, por milhão de população. Mas, comparativamente, doadores em morte cefálica, os nossos indicadores, então, são melhores do que o Reino Unido, né? Então, mostrando aí a competência, né, do Sistema Nacional de Transplantes, né, do Programa de Transplantes Brasileiro, né, em relação aos números de doadores. Bom, logicamente que a gente tem aí um número, né, de não doadores, né, que vem crescendo, e aí a gente, quando observa um gráfico assim, em aumento, a gente se assusta, né? Mas aqui, obviamente, o que a gente precisa pensar é que toda vez que eu aumento esse número, né, de notificações, consequentemente eu vou puxando também esses outros indicadores para cima também, e inclusive o de não doadores, tá? Lógico que tem aqui um conjunto, né, de possibilidades de melhorias, e é isso que a gente vem perseguindo, né, é isso que a gente vem buscando, né, sempre tentar melhorar o que é possível, né, nesses indicadores relacionados à não doação. Bom, então uma delas é a recusa familiar, né, então, recusa familiar, novamente, se a gente observa o gráfico de mais de 20 anos aí atrás, a gente observa que é uma curva ascendente, mas, novamente, ela é ascendente porque a gente também aumentou os números de notificação.
mas as taxas, elas não são, as taxas, elas se mantêm em torno de 40%, né, nos últimos anos, né, 40%, 42%, né, então também não é aí uma taxa ruim, né. Novamente, quando a gente se compara ao Reino Unido, lá eles têm aí uma taxa aí, né, de 30%, né, de recusa, né. Aí quando a gente observa isso, a gente observa que tem aí uma oportunidade de melhoria. A gente conseguiria, né, ter aí um indicador melhor, né, em relação à recusa. E, inclusive, aqui no Brasil, alguns estados, como Santa Catarina, Paraná, né, eles apresentam indicadores espetacular, né, em relação ao número de recusa, né, familiar. Então, mostrando que a gente tem oportunidades de melhoria também, né, em relação a essa parte de recusa familiar. Bom, mas quando eu penso em taxa, né, de recusa, né, e aqui eu vou utilizar o denominador, o número de potenciais doadores e não o número de entrevistas familiares, tá? Só salientando isso, porque a gente vai encontrar um número diferente do que é publicado, por exemplo, no RBT. E a gente observa, então, esses números de taxa de recusa, né? A pergunta é se isso está aumentando, né? Se isso está diminuindo. O que a gente observa é que não, né? A gente está tendo aí, inclusive, uma taxa de recusa que caiu, né? Quando eu pego como denominador o número de potenciais doadores notificados ao sistema, tá? O que é bom, o que precisa ser comemorado, né? Lógico que a gente pode melhorar ainda mais, né? Em relação à efetivação, né, dos potenciais doadores, né, ou seja, aqueles pacientes que foram notificados em morte cefálica e que realmente, né, viraram doadores, dos quais foi possível retirar aí algum órgão, né, o que está acontecendo, né, se a gente está melhorando, se a gente está piorando, e também o que a gente observa é que a gente está melhorando ao longo desses anos. Então, a gente estava lá em 99 com 22%, hoje nós estamos aí com 33%. Novamente, sempre há uma possibilidade de crítica, né? Sempre há uma possibilidade de, comparativamente, né? E de melhorias, né? Então, 33% certamente poderia ser muito melhor nessa taxa de efetivação. Tá? Bom, a contraindicação médica é algo na qual a gente não consegue fazer grandes intervenções, né? Porque uma contraindicação médica sempre será, né? Não tem como eu tratar aquele potencial doador para permitir que a gente capte os órgãos dele, né? Então, são aquelas contraindicações absolutas, né? Um paciente soro positivo, né? Com uma das doenças de contraindicação absoluta aí, né? Para a doação. Então, esse é um indicador no qual a gente não consegue mexer muito, né? Trabalhar muito. Já o número de doadores, né, potenciais doadores que evoluem para uma parada cardíaca, esse é um dado importante, é um dado que a gente está conseguindo diminuir ano após ano, né? O que mostra que essa manutenção hemodinâmica do potencial doador, ela está sendo feita de forma adequada, há aí um grau de conhecimento maior dessas equipes, né, que estão trabalhando, né, nesses processos, e aí a gente observa que esse, diferentemente dos outros, né, mesmo eu puxando o número de notificação numa curva ascendente, esse é uma curva descendente, e é o que a gente espera, né, a gente sempre espera encontrar esse número cada vez caindo mais. Bom, então, resumindo o que a gente tem, né, daquele grupo, né, de pacientes notificados e que não viraram doadores, né, o que apresenta aí maior representatividade é a recusa familiar com 40%, né, seguido de outras, de contraindicação médica por 15%, outras causas 12% e parada cardíaca 8%. Então, aqui a gente consegue observar, quando a gente olha para esse gráfico, onde a gente conseguiria investir, onde a gente conseguiria buscar essas oportunidades de melhoria, né? Então, eu sei que eu preciso buscar oportunidades de melhoria relacionada à recusa familiar, relacionada à parada cardíaca e essas outras causas que estão ligadas às questões logísticas, né?
algum problema relacionado à infraestrutura, às vezes hospitalar, do hospital notificante, enfim, né, e que a gente também pode buscar aí melhorias, né, nesses indicadores também. Então, aqui já mostra um caminho, né, que a gente pode seguir. Tá? E aqui, em relação à retirada de múltiplos órgãos, ou seja, aquele doador do qual eu consigo retirar não somente um órgão, mas eu consigo retirar mais de um órgão, o que a gente observa é que nos últimos anos a gente vem aí apresentando também um gráfico ascendente, né, um gráfico subindo aí, né, mostrando um grande trabalho feito nesse sentido, né, então a gente tem aí 66%, né, de doadores de múltiplos órgãos aí no ano 2019. E aí, por fim, né, isso aqui imagino que vocês já devem ter visto várias vezes aí nesse evento, né, mas mostrando um pouquinho, né, a questão do cadastro técnico, e quando eu olho para o cadastro técnico, a nossa lista de espera, né, o que eu sempre me preocupo é sempre observar se a gente está conseguindo diminuir, se a gente está mantendo estável, se ela está aumentando, né, o que está acontecendo, né, com estes números de pacientes que aguardam aí por um transplante. E aqui, inclusive, a gente pode até fazer uma crítica, né, em relação à assistência básica, à atenção básica, né, que em algum momento acaba não alcançando essa população, né, e esses pacientes acabam cronificando de tal forma a ponto de no futuro vir a precisar de um transplante, né? Então a gente sabe, por exemplo, que hoje grande parte dos pacientes que estão aí no cadastro da espera, né, por um transplante de rim, são pacientes hipertensos, né, são pacientes diabéticos, né, que acabam perdendo a sua função renal. Então a crítica, né, não é uma crítica, mas sim uma reflexão, né, que eu gostaria de fazer será que a gente está conseguindo realmente assistir adequadamente esta população, né, para evitar que cada vez mais, né, um maior número de pacientes cheguem aí em um determinado momento, né, nesse ponto que precisa de um transplante? Será que a gente não pecou em algum momento na assistência básica e que nós poderíamos ter fornecido um atendimento melhor para evitar essa situação, né? Da mesma forma, o paciente hepático, né? Cirrose por vírus, né? Cirrose alcoólica, né? Então, assim, a gente pode fazer essa reflexão para quase todos os órgãos, né? E buscar também aí criar oportunidades de melhoria também nesse aspecto, né? De diminuir esse número, né, de pacientes entrando nesse cadastro. E lógico, o que a gente gostaria de observar, né, seria um gráfico parecido com isso, né, onde na linha aí eu tenho, a linha seria o número de pacientes aguardando por um transplante, né, que vem caindo, né, um número de doadores e um número de transplantes que vem aumentando, né. Então esse seria aí um indicador, né, que a gente almeja para o Brasil, né, de ter aí uma diminuição dos pacientes em lista, um aumento do número de transplantes, né. Bom, mas como que nós estamos no Brasil, né? Qual é essa grande dificuldade da gente conseguir aumentar, né, esses números, né, de doadores? E aqui eu só destaquei alguns estados relacionados aos números de doadores por milhão de população, né, dos que mais se destacaram e dos que ainda a gente observa uma oportunidade de melhoria, né? Então, por exemplo, a gente tem aí Santa Catarina, Paraná, com excelentes indicadores, né? Rio Grande do Sul, Ceará, vem depois do estado de São Paulo, mas a gente observa alguns estados, né, que tem aí uma grande oportunidade de melhoria ainda. Lógico que são estados com uma grande carência, né? São estados em que precisam aí de um investimento relacionado a isso, mas certamente se a gente conseguisse também aumentar os números de doadores, né, Tocantins, Amapá, Roraima, né, Mato Grosso, enfim, a gente conseguiria também aumentar os números de transplantes, né, no Brasil. Bom, aqui é uma das críticas, inclusive, feita, né, pela própria análise, né, da RBT, né, mostrando que entre esse período de 2012, né, a 2019, a gente observou um aumento, né, nos números de doadores,
né, de 41 aí, aumento, né, de 41% nessa taxa de doador, passando aí de 12,8 para 18,1 PMP, só que a região norte, ela não teve nenhum crescimento, né? A gente observou aí uma estabilidade, né? Então, é isso que nos preocupa, né? A gente observa aí algumas regiões evoluindo muito bem no Brasil em relação à doação, em algumas regiões uma estabilidade, né, em relação a esse número, né? A gente não vê aí um grande crescimento. Bom, e agora só para salientar aí um dos últimos, né, pontos que eu destaquei para vocês lá no nosso início da discussão, né, quando eu falei de universalidade de acesso, isso é algo que nos preocupa também. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, em 2019, a quantidade de transplantes realizados de pulmão nos estados brasileiros, né? Então, percebam que tudo concentrado aqui na região sul, sudeste, né? E toda essa região norte, centro-oeste, né? A gente não tem esses programas de transplantes. Então, a pergunta que eu faço é, o que acontece com esses pacientes hoje que estão esperando por um transplante, né? Na região norte, centro-oeste do país, né? Qual é a forma de acesso que eles têm, né? Será que ela é universal, né, para todos de forma igual? Né? Então, a gente também precisaria fazer uma reflexão em relação a isso, né, e buscar essas oportunidades de melhoria, né, em relação a esse programa de transplante de pulmão. Quando eu penso em coração, a gente observa uma distribuição um pouco melhor, mas principalmente nessa região litorânea, novamente região sul, sudeste e nordeste, e novamente a região norte do país, né, e a região central do país, né, um pouco, né, desassistida, né. Então é algo também que merece uma reflexão e que também merece aí uma busca, né, de melhorias, né. Transplante de fígado a gente já observa um pouquinho mais distribuído também, mas com uma grande concentração novamente na região sul. Doutor João, nós já estamos, só para, peço licença ao senhor, nós já estamos encerrando, já estamos próximo ao encerramento. Tá. Se eu pudesse dar uma acelerada rapidinho, tá? Pode deixar. Transplante, então, de fígado também, né, da mesma forma, né? Transplante de rim, a gente já observa ele muito melhor distribuído, né, em todas as regiões, né? E aqui só fazendo, então, também uma reflexão em relação aos números, né, de transplantes renais, né, em que a gente, novamente, aí nessa região norte do país, né, houve aí uma queda desses números de transplantes renais, o que preocupa também aí, né, o sistema. Então, era isso que eu tinha aí para apresentar para vocês. Agradeço aí essa oportunidade, né, de estar aqui discutindo esse tema tão importante com vocês. Doutor João Eves, eu agradeço ao senhor. Nós tivemos muitos cumprimentos no nosso chat ao vivo e algumas perguntas, infelizmente, não serão realizadas nesse momento, mas a gente comunica aos nossos congressistas que podem encaminhar para a BTX e nós enviaremos ao senhor, tá? Dizer para todos que o nosso muito obrigado, a BTX saúda a todos e continuem conosco, né, que nós vamos ter mais atividades agora em seguida, tá? Agradeço, boa tarde a todos. Obrigado, gratidão aí. Tchau, tchau, gente. Setembro Verde é o mês da doação de órgãos. Diga sim para a doação de órgãos. Diga sim para a vida. Doe órgãos, doe vida. Muito obrigado. Olá, meu nome é Adriana, eu tenho 42 anos, eu sou transplantada renal há 1 ano e 2 meses. Um sim me deu uma nova chance de continuar a minha história. Se você é doador,
a vida de seus familiares. É muito importante. O transplante só acontece com o sim da sua família. Gratidão a todos. Grande abraço. Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 6 aninhos. Quando eu era bebê, eu precisei fazer um transplante de fígado. E meu cirurgião doou um pedacinho do seu fígado para eu sobreviver. Oi, sou Cláudia, tenho 42 anos. Eu sou transplantada renal há 2 anos e 4 meses. Eu sou extremamente grata a Deus e uma família que se sim. É o meu anjo, meu doador, que transformou a minha vida e possibilitou a sonhar muito mais. Então, vamos dizer sim. Vamos pensar o que significa esse sim para muitas vezes. Olá, meu nome é Dinael, sou transplantado renal há 14 anos, graças à doação do meu irmão. Através desse gesto de amor, hoje consigo levar uma vida normal, pratico esporte, consigo realizar os meus sonhos, principalmente ver meus filhos crescerem. Serei eternamente grato por esse gesto de amor. Pratique você também um gesto de amor ao próximo. Converse com sua família. Seja um doador. Olá, eu sou a Giza Machado de Capão da Canoa, tenho 34 anos, sou transplantada de rins há 1 ano e 5 meses. Sou grata a Deus por mais essa oportunidade de vida que Ele me deu. E também sou grata à família do doador, que mesmo no momento de dor, teve esse gesto de amor com o próximo. Agradeço também a minha família, que nunca deixou de me apoiar, e também a equipe médica que fez toda a cirurgia. Meu muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Isabela Pereira Fonseca, eu tenho 21 anos e eu fiz o transplante quando eu tinha 1 ano e 4 meses, tinha 3 vidas biliares, e vai fazer dia 27 de novembro, 20 anos que eu fiz o transplante. E até então nunca deu nenhuma intercorrência. Eu faço Direito na faculdade do Helder, eu moro em Belo Horizonte e é isso aí. Bom dia, meu nome é Jorge Eduardo, tenho 44 anos e há 7 anos atrás fui diagnosticado com cirrose hepática causada pelo vírus da hepatite C. A única solução para a minha vida seria o transplante hepático. E graças a Deus eu fui submetido ao transplante no dia 1º de abril de 2015. Este ano, fazem 5 anos que eu estou transplantado.